Bom dia! A gente começa agora mais uma edição do programa Perspectivas, seu programa de entrevistas aqui do SBT News. E a nossa convidada de hoje é a senadora Simone Tebet. Simone tem 52 anos, casada, mãe de 2 filhas, nasceu em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, cidade da qual foi prefeita. Formou-se em Direito pela UFRJ, foi deputada estadual, vice-governadora lá do Mato Grosso do Sul, é senadora da República e pré-candidata à presidência pelo MDB. Bom dia, pré-candidata, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Me permita, em seu nome, cumprimentar toda a equipe do SBT, SBT News, agradecendo imensamente a oportunidade que vocês estão me dando de me apresentar ao Brasil através do Grupo SBT. Muito obrigada, a gente que agradece. Bom, eu acho que eu já vi a senhora falando em entrevistas, né, que a senhora tem a menor rejeição e a menos conhecida, né, entre esse grupo que desponta aí nas pesquisas de opinião. A senhora aparece às vezes com 2%, mas porque também a senhora é a mais desconhecida e tem a menor rejeição. Então tem esse desafio de se tornar conhecida, e todos os pré-candidatos que são menos conhecidos, que a gente recebeu até agora, a gente dá essa oportunidade do que vai ser a nossa conversa hoje, você que está nos assistindo, né, e para a senhora saber também. É a gente conhecer quem é Simone Tebet, né, de onde ela veio, um pouco da história dela e saber o que ela pensa sobre os temas importantes e quais as propostas de solução ela tem para o nosso Brasil. Então, conta um pouquinho como é que foi a infância em Três Lagoas, interior do Brasil. Exatamente, Débora, é a frase que eu sempre falo para me apresentar. Eu sou filha do interior do Brasil. Eu sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. É um município que faz divisa com o estado de São Paulo e que tem uma logística, né, uma posição privilegiada, porque faz divisa com o estado, maior estado consumidor do Brasil. Tem hidrelétrica, tem termoelétrica, tem ferrovia, tem o Rio Paraná, um braço do Rio Paraná. Tem toda uma situação favorável. Eu não conheço, eu não tenho lembrança da minha vida fora da política, porque quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai foi nomeado prefeito da minha cidade natal, e a partir de então nunca parou, foi deputado estadual, vice-governador, governador, senador da República. Bem antes disso, nós fomos para a capital, quando ele virou deputado estadual, e eu resolvi fazer direito como ele. Eu sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ali, para mim, foi um outro mundo, né? Imagina alguém que vem lá do Pantanal, da região, também de fronteira com o Paraguai, vir para uma grande metrópole e descobrir um novo mundo. Eu fiz faculdade de Direito, depois voltei para minha cidade natal. Ali eu comecei a dar aula. Débora, é uma coisa interessante que, sem querer, eu fui seguindo os passos do meu pai. Meu pai foi prefeito da minha cidade, eu também fui prefeita, eu vou contar isso rapidamente, mas quando eu voltei para o meu estado, eu comecei a dar aula exatamente de direito administrativo, que é como se administra uma cidade, um país. Eu dei aula 12 anos, de segunda a quinta, todas as manhãs e todas as noites por 12 anos. Formei milhares de jovens. E a partir daí, as pessoas falavam assim para o meu pai: ora, ela tem veia política, estimula ela a fazer política, nós precisamos de mulheres na política, nós precisamos de pessoas técnicas que entendem de direito e de administração. Desculpa. Então, eu demorei 4 anos para decidir, porque eu falava assim: imagina, meu pai já é político, o que eu vou fazer na política? Eu adorava política e sempre fiz política de bastidores. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu pedi autorização para minha mãe para ir para as ruas lutar por direta já. Então, sempre fui envolvida, mas para mim eu era aquela que segurava bandeira, carregava santinho, né, e fazia militância, vamos dizer assim, política partidária. Mas aceitei, virei deputada estadual e segui exatamente sem perceber os passos do meu pai. Meu pai foi deputado estadual, fui deputada estadual. Fui prefeita da minha cidade natal, a primeira mulher prefeita, reeleita prefeita. Fui vice-governadora como ele, só pulei uma etapa, que eu não fui candidata a governadora, eu não quis naquela época, e virei senadora da República. No Senado, já indo para o final,
Eu fui a primeira, tive muitas primeiras vezes na minha vida. Então, eu fui a primeira mulher presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, porque essa é uma pauta muito cara para mim, né? Essa coisa da mulher poder estar onde ela quiser, no ambiente de trabalho, receber igual salário, não ser discriminada, não ser violentada, não ser abusada. Eu fui a primeira mulher presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher no Congresso Nacional. Vi muita coisa triste ali, dados que são assustadores. Depois fui a primeira mulher presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam as reformas, as emendas constitucionais. A primeira mulher candidata à presidência do Senado, olha só, Débora, em 198 anos de existência do Senado Federal, nunca tinha tido uma mulher candidata à presidência do Senado, sabia que ia perder, porque havia toda uma estrutura de orçamento secreto ali para eleger o outro candidato, mas eu precisava abrir um espaço, que eu sempre digo o seguinte, né? A gente precisa abrir caminho para que outras mulheres venham. Um dia eu vou estar aposentada na minha, às vezes pode até, não quero que seja tão velhinha não, mas vou estar sentada na frente da televisão, quem sabe assistindo o SBT e vendo uma mulher sentada na presidência do Senado, de alguma forma falar assim, eu abri esse espaço. E, por fim, virei líder da bancada feminina, a primeira mulher líder, porque a minha candidatura, embora eu tenha perdido, serviu para que o presidente Rodrigo Pacheco assumisse um compromisso com a bancada feminina de criar a liderança da bancada feminina. Eu virei líder, depois fui para a CPI, né? E como na CPI, acho que a bancada feminina pandemia, conseguiu trazer muita luz. Muita luz para o processo, né, com muita responsabilidade, com muita seriedade, com muito equilíbrio, sem fazer graça, sem agredir ninguém, embora tenhamos sido agredidas, a violência política contra a mulher, ela é muito clara, e ali se provou muito clara em determinados momentos, inclusive em relação a todas as mulheres que te passaram por lá dentro da bancada, seja a favor, seja contra o governo, a gente percebia que a forma de tratamento era diferente. Então é isso, a minha vida sempre foi dentro da política e eu faço política por amor. Se você me perguntar assim, por que eu faço política? É porque eu tenho muito. E eu sei da riqueza do Brasil, e sei o quanto é injusto um Brasil tão rico ter um povo tão pobre. Não é justo, é desumano a gente alimentar 800 milhões de pessoas no planeta e ter mais de 5 milhões de crianças dormindo com fome todas as noites. Não dá para não se emocionar, não dá para não se indignar, e não dá para, como política, eu não agir. Então, assim, para encerrar essa primeira pergunta que você me fez, prometo que é a única resposta longa que dou, embora você falou, fale bastante da sua vida e depois a gente vai fazer perguntas mais pontuais. Eu quero dizer, Débora, que para mim, a minha verdadeira missão na política é garantir que um dia nós tenhamos estampado nas manchetes, quero ver você, como jornalista, dizer, no Brasil, nenhuma criança passa fome. Nenhuma, e quando eu digo nenhuma, é o seguinte, qualquer criança que esteja em estado de necessidade, ela tem que imediatamente ir para o Auxílio Brasil, ou o novo Bolsa Família, não importa o nome que se dê, e essa família tem que ser inserida imediatamente no programa, porque é o mínimo que um Brasil, que é o celeiro do mundo, pode oferecer para seu povo. Porque o país não é meu, não é seu, ele é nosso, ele é de todo mundo, ele é das pessoas, especialmente dos trabalhadores que têm as mãos calejadas de tanto servir o Brasil. Em termos concretos, senadora, então, já que a gente já começou nesse assunto, que é um assunto tão importante, né, 33 milhões de brasileiros, né, de pessoas no Brasil passando fome em 2022, com as riquezas que a gente tem, é algo um pouco inacreditável, né? Em termos concretos, a senhora assumiu, né, agora não é mais dia 1º de janeiro, né, agora é dia 5 a posse? Acho que esse ano ainda não. Nós mudamos a emenda, nós aprovamos uma emenda constitucional, mas acho que ela vai. Você sabe que, Débora, acho que ela vai valer para 2026, salvo engano, ela não vale ainda para esse ano. Acho que não. Vou checar, vou pedir depois Cezinha, vou verificar. Checa para mim essa informação. Não, e olha, são tantas coisas. E Débora, são tantas coisas, eu relatei tantos projetos que eu relatei esse também, mas eu não me lembro, porque eu fiquei tão focada, se já me permitir, que é uma notícia boa, que essa PEC que nós relatamos, eu relatei, nós conseguimos colocar e avançar que todos os partidos que elegerem mulheres ou negros
contará em dobro para o fundo partidário eleitoral. Então, se qualquer partido eleger mulher deputada federal, né, deputada estadual, enfim, mas no caso deputada federal que conta ou senadora, vai contar em dobro para o fundo partidário eleitoral e também em negros, que é uma forma de estimular que nós possamos ter pluralidade dentro da política brasileira. Mas desculpa, vamos lá. Imagina. E de vencer também aquela candidatura laranja, né? Que a gente viu aí, que era o seguinte, tinha que ter cota, mas aí se colocava uma mulher lá, ela recebia dinheiro, aí devolvia, né? Fazia 2, 3 votos, nem o dela, é o dela, a mãe dela e só. E, enfim, é uma maneira, né? Foi uma maneira inteligente aí de tentar acabar com isso. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, de maneira concreta, senadora, o que a senhora, qual é o seu plano para que as pessoas não passem fome no Brasil? Muito boa pergunta, Débora. Veja, nós temos duas situações, a imediata e a médio prazo. Vamos começar pela imediata. O objetivo principal da minha pré-candidatura à presidência da República é erradicar a miséria. Quando eu digo erradicar, é erradicar mesmo. Diminuir a pobreza e diminuir a desigualdade social, mas erradicar a miséria, porque a miséria significa pessoas passando fome, né? Pobreza é um outro estágio. Então, dentro desse processo, nós aprimorarmos o chamado Auxílio Brasil. Vamos parar de ficar mudando o nome de programa só porque é do partido A ou do partido B. Para mim, não me interessa de quem é o programa. É bom, tem que continuar e tem que ser aperfeiçoado. Então, o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família, ele tem que vir deixando muito claro as condicionantes. A mãe e a família. Olha, nós vamos te dar um valor suficiente para manter o mínimo dentro da sua casa. Tem que aumentar esse valor, vai ter que tem que aumentar mas dentro de uma escala. Aquelas famílias que têm mais crianças pequenas, aquelas famílias que têm pessoas que são portadoras de necessidades especiais, aquela família que tem idoso dentro de casa, aquela família que é mais miserável que outra, você tem que fazer uma escala, né, para que todos tenham proporcionalmente o mesmo valor. Feito isso, qual é a exigência? 2 exigências. Primeiro, carteirinha de vacinação da criança, se está na escola, deixar o assistente social olhar se a criança ou um idoso está sendo abusado, está sendo violentado, enfim, a proteção ela tem que estar ali garantida. Segunda condição, é estar qualificando essa mãe, qualificando esse jovem, qualificando esse trabalhador para ir para o mercado de trabalho. Não tem que ter pressa de tirar o Auxílio Brasil ou o novo Bolsa Família dessa família. Não tem pressa. Só quando ela estiver realmente numa situação de autonomia financeira, né? Não precisa ser 2 anos, pode ser 3 anos, pode ser 4 anos. Depois de ter conseguido o emprego, a gente ter certeza que o jovem terminou o curso, que a mulher também terminou o curso profissionalizante. Então, isso é uma coisa. Só que isso, Débora, não se sustenta. É por isso a minha crítica também aos governos que passaram, especialmente ao Partido dos Trabalhadores. Tivemos praticamente 14 anos de uma administração que não fez o dever de casa de forma definitiva. Então, quando nós temos uma pandemia, uma guerra, nós vimos aliado também a um governo que, infelizmente, não faz o dever de casa. O que nós tivemos? Rapidamente, tudo aquilo que nós conquistamos foi perdido. Tudo aquilo que houve um retrocesso inimaginável. Nós estamos com os indicadores sociais muito próximos ao que tivemos há 30 anos atrás. Então, alguma coisa foi feita de muito errada ou não foi feita. E o que não foi feito? O que não foi feito por este governo de 4 mandatos do Partido dos Trabalhadores é que eles deram o peixe e não ensinaram a pescar. O que significa isso? E esse é o segundo e grande objetivo. Eu sou professora, eu dei aula há 12 anos. É pegar a União e coordenar com os municípios e os estados as 2 pontas da educação básica que não estão funcionando. A educação infantil, que a União tem que entrar com recurso e ajudar o município a colocar creche para todas as crianças de 0 a 5 que precisam, né, de famílias humildes, até para que as mães possam trabalhar, mas também para que essas crianças já comecem a ter a sua formação, porque a neurociência explica que a formação intelectual, mental das nossas crianças é nessa faixa etária, e porque o ensino fundamental 1 ainda está razoavelmente bem, mas cravar
de forma definitiva, colocar os nossos jovens que hoje sim, nem estudam e nem trabalham no ensino médio. Porque ele para no Fundamental 2, depois ele não quer estudar. Então é colocar, regulamentar e pôr para funcionar a nova reforma do ensino médio, que ela é técnica, ela prepara esse jovem que ele pode fazer duas opções nesses 3 anos. Ele estuda o português e a matemática, que são obrigatórios, e ele escolhe as outras disciplinas para que possa ser e optar, ou ele vai para um banco de uma universidade, ou ele vai para um curso profissionalizante, mas ele já está tendo o ensino médio técnico ali. O que eu quero dizer com isso, Débora? Daqui 8 anos, nós transformamos a realidade desse jovem e dessa família. Então é isso que significa erradicar a pobreza, é garantir proteção e assistência enquanto essa família precisa, mas exigir dela uma contrapartida de que ela cuide realmente dos seus filhos e ela também possa estar sendo preparada para se inserir no mercado de trabalho. Para mim isso é muito claro. São esses 2 pilares que vão transformar definitivamente o Brasil. Hoje em dia são mais de 18 mil famílias atendidas pelo Auxílio Brasil. A senhora acha que esse número tem que ser ampliado, visto que a fila está em mais de 2,5 milhões de pessoas esperando? Sem dúvida, Débora. Nenhuma família que esteja passando necessidade alimentar pode ficar fora da fila. E isso aí não é irresponsabilidade, porque dinheiro tem. Nada é mais urgente do que matar a fome. Então, se nada é mais urgente, nós temos um orçamento de 4,9 trilhões, 4 trilhões, 900 bilhões de reais. Uma parte dessa, quase metade dela, vai para o serviço da dívida, mas mesmo assim a gente fica com quase 3 trilhões. É muito dinheiro. E se nós estamos falando aí de algo que gira algo em torno de 70 bi, nós temos, agora mais um pouco que isso, nós temos condições de garantir minimamente que a gente inclua. Até porque é temporário. Esse número muito grande de famílias é temporário. A gente tem um número fixo, mais ou menos, de famílias que precisa realmente cuidar, que está algo em torno de 14 milhões. O restante é por conta da crise, que o Brasil não está crescendo, porque nós temos uma alta taxa de desemprego, nós temos uma guerra na Ucrânia com a Rússia, acabamos de sair de uma pandemia, nós temos um governo que não tem planejamento e que não apresenta uma proposta de país e que não aprovou a reforma tributária, a reforma administrativa e, portanto, não entregou condições nem garante a estabilidade para o país, para que o país volte a crescer. Então, quando isso se resolver, e se resolve muito rapidamente, a gente automaticamente diminui esse número de famílias que estão no Auxílio Brasil. Mas não tenha dúvida, nós vamos estar sempre ali próximo dos 14, 15 milhões, até, como eu disse, nessa evolução de 8 anos, a gente garantir essa autonomia financeira para essas famílias. Certo, tem um ponto da tua explanação que eu gostaria só que a senhora explicasse melhor, até para não haver nenhum ruído, que a senhora fala assim, que um dos critérios é que o conselho tutelar, o assistente social, ele possa ir na casa, ver se não está tendo nenhum tipo de violência, nenhum tipo de abuso. Só para, assim, né? Porque pode parecer o seguinte, então tá bom, então na casa que está tendo violência, está tendo abuso, não vai receber Bolsa Família, quer dizer, não vai receber o Auxílio Brasil, né? O que a senhora quis dizer exatamente? Não, eu quis dizer o seguinte, hoje já é por lei, se há alguma denúncia em relação a esses casos, a assistente social entra na casa, ela chama o conselho tutelar e analisa a situação. Então, quando a gente está falando em relação a isso, é dizer claro o seguinte, nós não vamos só dar o Auxílio Brasil ou o novo Bolsa Família, nós vamos cuidar dessa família. Né? Cuidar dessa família significa a proteção total dessa família. A proteção não significa só dar o dinheiro para essa família comer. Essa família precisa ter a tranquilidade de ter uma vaga na creche para que a mãe possa trabalhar, mas também significa exigir dessa mãe que coloque seus filhos na escola. Significa exigir para essa mãe que ela leve para tomar as vacinas básicas. Olha que lamentável. Eu fui uma geração, sou bem mais velha que você, Débora, em que eu tinha amiguinhos na escola, eu estudei em escola pública, eu comecei estudando em escola pública na minha cidade, no ensino fundamental 1, e era muito comum, assim, quando eu digo comum, mas era fácil de se visualizar no nosso dia a dia, crianças que tinham um problema de mobilidade urbana, que tinham aquela perna mais encurtada, porque tinham sido vítimas de poliomielite. Então, a gotinha salvou
o Brasil dessa triste realidade. E nós erradicamos a poliomielite no Brasil, porque tínhamos 100% de cobertura vacinal. Ou seja, praticamente 100% das nossas crianças tomavam a gotinha, consequentemente a gente erradicou essa, não sei se é um vírus, me desculpa aí a ignorância. De qualquer forma, essa cobertura agora está na faixa de 70%, então nós estamos podendo correr o risco de voltar a ter crianças nascendo, ou contraindo, essa doença que causa, né, um transtorno, quer dizer, causa um problema para a vida dessa criança, inclusive na faixa adulta, onde limita né, o seu poder de mobilidade, a sua qualidade de vida. Isso não pode acontecer. Nós temos que acreditar na ciência, acreditar na medicina, né? Da mesma forma como a gente acredita, né, na nossa igreja, no nosso pastor, no nosso padre, da mesma forma, porque eles estudaram para isso, para nos ensinar os ensinamentos da Bíblia, da mesma forma que a gente confia no nosso professor, como não acreditar na medicina, como não acreditar na ciência, como não acreditar que a vacina, ela protege, ela previne. Então, é nesse aspecto que eu quis dizer que não é possível, nós não podemos tolerar qualquer tipo de violência que aconteça dentro de casa. Não é que isso vai impedir, no caso da violência, da família receber. Isso vai ser analisado caso a caso. Não é isso. Mas nós vamos estar nas condicionantes exigindo, sem dúvida nenhuma, presença em sala de aula e vacina no braço das nossas crianças. Entendi, ficou claro. Só para atualizar aquela nossa dúvida do comecinho do programa, a senhora tem toda a razão. A partir de 2026 que a gente começa com a nova data da posse. Então, assim... Imagina, eu que relatei, hein, Débora? Eu fiquei na dúvida, porque eram muitas coisas no projeto, a gente relata muita coisa. É porque, na realidade, muitos queriam colocar para agora e ficou aquela coisa, para agora 2026 e, enfim. Pena que não foi para agora, né? Porque é uma data difícil, né? Bom, mas vamos lá, vamos avançar. A senhora falou aqui, né, contou pra gente que a senhora teve muitas primeiras vezes, né? Enfim. E como presidente da República, já veio uma outra mulher, Dilma Rousseff, que já abriu esse caminho, né? Já picou essa mata e já foi aí 2 vezes eleita presidente da República, Dilma Rousseff, pelo PT. Eu gostaria de saber se a senhora acha que, de alguma maneira, ela facilitou esse caminho por ter sido presidente, para outra mulher vir na sequência. Débora, eu tenho muitas críticas a ex-presidente Dilma, mas eu acredito que sim, toda mulher que toda mulher que chega a algum espaço pela primeira vez, ela atrai o olhar, especialmente feminino, né? E a partir daí, independentemente dos erros que possa ter cometido, ela abriu espaços. E é preciso reconhecer que sim, não é fácil para uma mulher, eu falo isso por experiência própria, né? Eu recebi na pele violência política, tudo é mais difícil para a mulher que sai do ambiente de casa. A mulher foi criada e há uma cultura, e mudou, graças a Deus, essa geração de nossos companheiros, dos nossos filhos, ela é outra geração. Mas nós sempre fomos criadas para ser do lar, né? Para sermos mães. Que bom, no sentido da mãe, essa é a maior missão, né? Não tem nada mais nobre. Para mim, eu falo que a grande realização de um grande sonho é ter podido ser mãe, não apenas uma, mas 2 vezes. Mas a mulher tem direito a ser o que ela quiser. Se ela quiser estar em casa cuidando da família, ótimo, é uma grande missão. Mas se ela quiser ir para o mercado de trabalho, é um direito que ela tem. O problema é quando ela coloca a cabeça para fora. Tudo acontece de diferente, de difícil. Ela, na mesma profissão, ela tem que ser melhor para ser considerada igual. Ela recebe até 20% menos, se for negra, até 40% menos que um homem na mesma profissão, com o mesmo currículo, com a mesma competência. Ela sofre todo tipo de discriminação e violência. É bullying, é piadinha, pelo modo. Ela é cercada de preconceitos. Pelo modo como ela se veste, pelo modo como ela fala, pelo serviço que ela fez. Então, sim, todas as mulheres que estão na vida pública, que têm suas primeiras vezes, abrem as portas independentemente dos erros. Eu mesmo tenho os meus, mas acho que abri muitas portas. Dou 2 exemplos. Eu fui a primeira prefeita mulher da minha cidade, eu estava tão forte na minha reeleição, eu tinha um índice de avaliação muito alto, eu fui reeleita com mais de
64%, 65%, que eu escolhi uma vice-mulher. E aí eu fui candidata a vice-governadora, a minha vice se reelegeu prefeita. Então, na cidade já teve 2 mulheres. Eu fui primeira vice-governadora, na segunda eleição, os candidatos colocaram uma mulher de vice. Então, já tivemos 2 mulheres vice-governadoras no meu estado. Então, esse abrir caminhos é muito gratificante, né? E eu não tenho nenhuma alegria de dizer que tive primeiras vezes, porque nós estamos em pleno século XXI. Eu olho com tristeza e até de uma certa forma indignação, né, Débora? Imagina, nós somos a maioria da população brasileira, nós somos a maioria do eleitorado, mas estamos caminhando, graças a homens também, assim, que se somam conosco, que têm alma feminina ou feminista e que lutam por igualdade, até porque têm filhas mulheres e querem o melhor para suas filhas também. Certo. Que o diga, se me permitir, né? Que o diga Silvio Santos, né? É verdade, a família toda de mulheres. E aí, eu queria saber o seguinte, a senhora acha que o fato de ser mulher, se a senhora vir a ser eleita presidente da República, a senhora acha que o fato de ser mulher te traz alguma coisa de diferente nessa maneira de governar? Débora, não tem como a gente se dissociar do que é, né? É o ser, é o âmago, é a alma, é o coração. O coração, a alma de uma mãe, especialmente, não necessariamente uma mulher de uma mãe, é muito diferente, porque ser mãe nos transforma. Ser mãe nos mostra um amor tão absoluto e incondicional que faz com que naturalmente a gente olhe para os filhos de outras mães de forma diferente. Em que sentido? O que a gente quer de bom para os nossos filhos, a gente quer para os filhos de outras mães. A gente sabe o que é a dor de um bebê chorando de fome, ainda que seja por meia hora. E quanto dói isso, porque na nossa alma. Então a gente sabe a dor de uma mãe que não tem o que dar de comer para o seu filho todas as noites. Isso nos transforma, isso nos move. É essa indignação, inclusive, que me fez falar, bom, eu preciso reagir a isso. Eu vinha para um processo, a princípio, de candidatura à reeleição, e quando me convidaram e falaram, olha, provavelmente você é a única candidata mulher de um grande partido, de um partido que possa chegar no segundo turno, e, portanto, mulher, eu pensei 2 vezes, falei, opa, eu não posso fugir dessa responsabilidade. Até, Débora, para que a gente possa, nesse momento de tanta polarização que faz tão mal para o Brasil, de esquerda, de direita, que está levando o Brasil para o abismo, dizer o que nós, mulheres, queremos para o Brasil. O que nós, mulheres, queremos para os nossos filhos, para os nossos companheiros. E não é isso. Eu não estou satisfeita com o Brasil que nós temos. Eu não reconheço o Brasil que nós temos. O Brasil nunca foi um país de ódio. O Brasil nunca foi um país de radicalismo. A gente vai, eu não, porque eu não costumo ir no estádio, mas a gente vai no estádio de futebol, tá lá Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, eu não sei quais são as maiores rivalidades, mas depois eles se encontram na mesa de um bar e vão conversar, eles vão comer a macarronada no domingo, né? E tá tudo bem. Agora não, agora é filho brigando com o pai e não discutindo, porque um é Lula, outro Bolsonaro. Peraí, vamos parar de falar de Lula e Bolsonaro e vamos falar mais de Brasil. É o Brasil que é de todos nós. O Brasil é muito maior do que eu, do que você, do que Lula, do que Bolsonaro. E é o Brasil que está sangrando. É o Brasil que tá passando fome. O Brasil está com fome, Débora. O Brasil está desesperado. O Brasil está desalentado. A gente vê no olhar das pessoas mais humildes, especialmente das mulheres, que são as primeiras a sofrer o impacto, o olhar apagado, sem luz. Porque ele olha para um lado, olha para o outro, não desalenta e não sabe qual é o caminho, a não ser depender de um Auxílio Brasil de R$400. Isso não pode acontecer. É óbvio que uma mulher, quando senta na presidência da República e vê essa situação, ela não tem como colocar todos os holofotes. E aí eu quero dizer para você, já anunciando, Débora, no nosso programa de governo, nós estamos criando a Secretaria da Criança e do Adolescente. A Secretaria da Criança e do Adolescente vai estar, a pasta vai estar em cima da minha mesa como presidente da República, para que a gente coloque a criança, o adolescente, o cidadão do presente e do futuro no centro do debate, na transversalidade. Não é só, vou resolver o problema da fome e da educação. Não, nós vamos estar falando de saúde, o ministro vai estar falando de saúde, eu quero saber o que ele vai estar fazendo específico, além dos idosos, o que ele vai fazer
específico para a criança e do adolescente. Se vier o ministro das cidades, o ministro da infraestrutura, nós não sabemos ainda como que vai ser o organograma, estamos elaborando, eu quero saber o seguinte, o que é que você está pensando diferente para a nossa criança e para o nosso adolescente? Porque é muito simples. É muito simples. Eu quero que as nossas crianças e jovens não passem pelo que as nossas mães estão passando. E se nós tivéssemos feito o dever de casa, se o governo tivesse feito o dever de casa nos últimos 15 anos, especialmente, repito, no governo dos trabalhadores, naquele momento, nesse aspecto de cuidar dessa criança na sua completude, nós teríamos hoje mães e pais, porque eram os adolescentes do passado, mães e pais em outra situação. Nós não estaríamos nessa situação de miserabilidade que o Brasil vive hoje. Certo, interessante essa notícia. Então, mas aí ela seria ligada a uma secretaria ligada à Presidência da República? A Presidência da República. Não se importa se precisa encaixar em algum ministério, não tem problema, mas é meu. Entendi. Vai ser meu. Eu vou cuidar. Eu sou professora de Direito Público, eu já fui prefeita, 2 vezes prefeita. A prefeitura é uma grande escola, porque tudo acontece ali. O cidadão, ele não sabe como chegar para falar com o governador. Ele não consegue vir a Brasília conversar com o presidente da República. Mas ele sabe onde o prefeito mora, ele sabe onde o prefeito está. Se a cidade foi muito pequenininha, Débora, ele sabe até o remédio que o prefeito toma. Então, ali acontecem os problemas. É a mãe que vai cheia de filhos dizendo, olha, eu apanhei do meu marido, ele incendiou a minha casa, como aconteceu isso comigo, né? Uma cena de uma mãe, exatamente isso que aconteceu comigo, desesperada. Meu marido tacou fogo na casa que eu morava de aluguel. Depois de tanto apanhar, foi a gota d'água. Eu não tenho para onde ir, Simone, eu preciso de uma casa. É ali que as coisas acontecem. É uma cirurgia de alguém que não pode esperar, porque já está com câncer, e se esperar, o câncer vai tomar conta, vai criar uma metástase e ela não vai ter sobrevida, não vai ter condições de sobreviver. É ali que as coisas acontecem. Então, diante desse laboratório, isso me permite trazer qualquer ministério ou qualquer secretaria para o meu colo, porque eu sei como fazer. Sei como fazer porque eu tenho, na teoria, porque estudei para isso, né, e sei como fazer, porque na prática fui prefeita por 2 mandatos, além de vice-governadora, e passei por a experiência de ter que dar resolutividade imediata para os problemas mais graves das pessoas. Eu quero saber, só pontualmente, sobre a questão, a sua opinião, já que a gente está falando de adolescente, também a sua opinião sobre a redução da maioridade penal, mas antes só me responde, e aí aconteceu o que com essa mãe? Com essa mulher que teve a casa incendiada? Nós conseguimos. Olha que coisa interessante, Débora. Eu até não sei se eu consigo achar o endereço dela. Eu fui recentemente na minha cidade natal, agora, foi início desse ano. Eu fui para um grande evento de pesca, que é considerado um dos maiores eventos de pesca de água doce do Brasil. E eu fui lá para premiação. E eu estava ali e chegou uma menina, eu não me lembro do nome dela, é Sandra agora, mas eu vou lembrar se é Sandra ou Sônia, mas eu acho que é Sandra. E ela chegou e eu tinha cumprimentado uma jovem de 16 anos, muito tímida antes, no outro lado do evento, cheguei, parei para aguardar a premiação, ela veio e falou assim, Simone, eu preciso te dar um abraço aqui. Ela falou, você não lembra de mim. Hoje eu vendo gelo aqui, ela vendia gelo aqui. Ela falou assim, olha, um dia eu fui na sua casa, eu estava com os meus filhos, e eu estava desesperada, e você falou, não, você pode voltar, fique tranquila, você vai para um local e eu vou te garantir a casa no próximo conjunto habitacional que nós vamos entregar, que estava quase sendo executado. Nós levamos lá uma ajuda de cesta básica, colocamos ela no local, e ela falou, está vendo aquela jovem ali? Aquela jovem ali estava no meu colo, e eu desesperada, ela era um bebê de colo, isso tem 16 anos, quando você falou que ia me socorrer e você me socorreu. Então, assim, muito bonito essa história, porque eu tinha acabado de cumprimentar a jovem, Nossa. E assim, é emocionante falar isso, né? É muito emocionante. Não, e depois que eu virei mãe, assim, Débora, se você tudo me emociona. É porque a gente saiu muito abalado dessa pandemia, né? Foram muitas pessoas que nos deixaram, mas assim, eu fui a prefeita, Débora, que mais fez asfalto até então, naquela época, que mais fez drenagem, que mais levou indústrias e gerou emprego para a população, nós levamos as maiores fábricas do mundo de celulose, que mais recuperou praças públicas, eu fui a prefeita que mais fez creches e escolas, eu estava num bom momento, eu tinha uma boa equipe, tudo era mais, assim, eu tive todos os adjetivos nesse momento,
mas nada. E depois fui, graças a Deus, superada pelos outros prefeitos. Mas nada me deixava mais feliz, porque eu sou mãe, eu sei, do que dar um teto para uma mãe morar. Porque assim, ela pode ficar um dia, um mês, 2 meses sem emprego, porque ela vai para o auxílio, para o seguro-desemprego. Né? Mas uma mãe não pode ficar um dia, ela não tem pressão, ela não pode ficar um dia ao relento, como a gente está vendo hoje, barracas de lona em praças públicas, porque a mãe tem que escolher entre pagar o aluguel ou colocar comida na mesa. Exatamente. Então, assim, desculpa a emoção, mas assim, é uma coisa que me toca muito, né? Não, a senhora pode se emocionar. A senhora pode se emocionar. A senhora só não pode fazer eu chorar aqui, porque tá chato. Eu chorando não posso, aqui. Não. Mas ela contando isso foi muito emocionante. Não, lindo, lindo. Que bom que deu tudo certo. Agora, então, eu te perguntei sobre maioridade penal. Só fala a redução da maioridade penal, porque a gente estava falando de adolescente. Sua opinião sobre isso? Débora, eu acho que antes de nós discutirmos a questão da redução da maioridade penal, sim, eu acho que um jovem de 16 anos tem consciência do que faz. Eu não discuto isso. Eu já tive 2 jovens de 16 anos, eu sei que elas tinham maturidade. Mas eu acho que antes, até para que a gente não resolver uma questão tão complexa com uma receita tão fácil, a gente tem que colocar todos esses jovens, e é possível, por isso que eu disse da questão do ensino médio, dentro da sala de aula. O que acontece? O ensino médio hoje no Brasil não atrai jovem. Ele não tem computador, ele não tem o sinal de internet, o 5G vai resolver esse problema, todas as escolas com sinal de internet, e todas as escolas, todo o ensino médio tem que ter um computador de mesa para cada jovem, mudando como a reforma do ensino médio fez a grade curricular, é o jovem que escolhe as disciplinas que tem, fora as básicas, português e matemática, porque ele já sabe mais ou menos o que ele vai querer da vida. A gente tem que primeiro colocar esse jovem, ele tem que dar essa oportunidade de colocar esse jovem dentro da sala de aula, porque se ele não estiver dentro da escola, o crime organizado vai sequestrar a mente desses jovens, e não é justo. O jovem que vem de uma situação mais favorável, que tem condições de ter uma boa educação escolar, porque ele tem uma escola privada, ele tem uma vaga, mesmo numa escola pública, ter essa oportunidade que esse jovem mais humilde não tem. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que garantir 100% desses jovens, 90% desses jovens no ensino médio. Aí a gente pode discutir o seguinte, olha, a gente está dando oportunidade para essa geração, e mesmo assim a gente está vendo, de repente, o índice de violência aumentar, aí a gente pode discutir esse problema. Esse não é o maior problema do Brasil. O maior problema do Brasil, aí você tocou num assunto sério, é acabar com as organizações criminosas que existem nas comunidades e que existem. Este é um crime que está se fazendo na Amazônia Legal, né? Que você está colocando crime organizado e por trás dele grilheiros, mineradores de terras, que estão ali derrubando árvores de forma ilegal, acabando com a floresta amazônica, que está, inclusive, fazendo com que a gente tenha menos chuva no agronegócio brasileiro, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, que é meu estado, e com isso a gente está tendo menos produtividade. Quando a gente tem menos grãos, quando a gente produz menos, com falta alimentos, o preço desses produtos sobem, é inflação, a dona de casa vai ao supermercado e tem que fazer a triste escolha. O prato, Débora, da mesa do trabalhador brasileiro, típico do arroz e feijão, não é mais o arroz e feijão. É o arroz ou feijão. E isso é muito triste. Certo, e eu queria, então vamos falar, a senhora acredita que já passaram 40 minutos? Então vamos, pois é, que o papo bom ele vai rendendo, né? Então eu tenho muita coisa para te perguntar, mas vamos lá. Sobre a questão, especificamente, concretamente, da inflação, qual é a sua proposta da senhora e do seu time? Bom, Débora, primeiro lembrar que inflação é a febre, ela não é a doença. Ela é um termômetro, né? Ela marca no termômetro como é que está o ambiente da sociedade. Quando a primeira coisa é dar estabilidade para o país. Quando você der estabilidade para o país, dizendo o seguinte, olha, eu vou garantir segurança política, que vivemos numa democracia e não abrimos mão dela, segurança institucional, eu vou garantir segurança jurídica, que eu honro os contratos, não vou dar calote, não vou ficar mudando essas leis para fazer graça com o orçamento, como aconteceu recentemente no Congresso Nacional. Quando eu digo o seguinte, nós vamos ter uma âncora fiscal para proteger de gastar bem o pouco do dinheiro que se tem e não fazer graça com orçamento secreto, com recursos desviados, com corrupção, é automático. O dólar baixa,
o câmbio valoriza, consequentemente você baixa juros, você baixa a inflação, porque se o dólar baixa, a importação do trigo que vai no pãozinho, que vai no macarrão, o arroz aqui a gente ainda tem que importar, que se você paga em dólar, você paga mais barato. Então você normaliza, você garante a estabilidade do Brasil, você organiza a economia. Entre outras coisas, porque há pouco tempo, eu sei que agora você tem muitas perguntas, você falou para mim no início, vou aqui dividir essa culpa com você. Simone, fale à vontade no início, depois a gente faz um ping-pong. Então, a gente pode depois estar falando com mais profundidade em relação a isso. Mas é garantir estabilidade institucional, jurídica, garantindo regras. Nós temos uma âncora fiscal que garanta que nós vamos utilizar o dinheiro que tem de forma racional, fazendo aquilo que precisa ser feito. Jogar o dinheiro que tem no social, na educação, na saúde, ajudando os governadores na segurança pública, investindo em infraestrutura, não deixando haver corrupção nem dinheiro jogado fora. Há vários tipos, né? Mas a senhora se refere à manutenção do teto de gastos. Sim, que não necessariamente precisa ser fixo, ele pode ter uma outra roupagem. Mas, Débora, eu deixo essa pergunta no ar. O teto de gasto é muito simples, eu dizer o seguinte, todos os anos, dos próximos anos, começou lá atrás, era por 20 anos, agora vai faltar menos que isso, desde 2016, né, 2017, não me lembro, portanto, tem que fazer a conta. O governo não pode gastar mais do que gastou no ano anterior, contado a inflação. Então, é o gasto do ano passado mais inflação. Se você acaba com o teto de gasto, você dá espaço para que o Congresso Nacional faça graça. Crie despesas para colocar na mão de emendas parlamentares para os seus currais eleitorais para ganhar a eleição. Então, o teto de gasto é a única âncora que sobrou para que a gente possa ter eficiência, qualidade com gasto público. Mas em determinado momento vai fechar a máquina, faltou dinheiro para o básico, faltou dinheiro para o social. Você pode, sem permitir que se abra essas despesas para outras despesas, você pode pensar no caso de shutdown, vai paralisar a máquina, não tem jeito, você pode pensar em excepcionalizar. Fora isso, não. É a única âncora que nós temos para avisar o mercado, o investidor, o comerciante, o empresário, o prestador de serviços, aquele que também movimenta a economia brasileira. Pode investir, que o Brasil é sério. Pode investir, que o dinheiro público, fruto do tributo, do imposto pago pela população brasileira, vai ser bem utilizado. E aí você me permite também, para concluir, dizer que a prioridade número 1 na parte da economia, de qualquer presidente da República, que será a minha, é aprovar nos primeiros 6 meses a reforma tributária. Ela já está sendo gestada no Congresso Nacional, já foi discutida há mais de ano, então é possível. Ela é a mãe de todas as reformas, porque não é possível a gente tributar tanto no consumo. Não é possível, eu como senadora da República, não é justo, é imoral, chega a ser imoral, eu pagar pela cesta básica, o arroz, feijão, o óleo de cozinha, né, o ovo, o hortifruti, o leite, o mesmo que uma família desempregada, um trabalhador que ganha 2 salários mínimos. Então, eu preciso tributar menos no consumo. E ele ter direito, na cesta básica, de ter um valor de volta. Então, ele paga e automaticamente vai no cartão dele depois um percentual diferente desse tributo devolvido para ele que está desempregado ou para essa família que está no Auxílio Brasil. Certo. Pré-candidata, o presidente Jair Bolsonaro, que vai concorrer, né, já é pré-candidato à reeleição, ele disse que se o ministro da Economia, Paulo Guedes, quiser, ele vai continuar no próximo governo se eleito. E ele tem, né, um perfil que sabemos bem não é político, ele está aprendendo ali com o carro andando a tentar fazer política, mas seria assim, um perfil técnico, um homem do mercado. O ex-presidente Lula, que é pré-candidato também à presidência, ele já disse que ele quer um perfil político, meio como foi o Palocci, né, que havia sido prefeito, né, e que no primeiro mandato do ex-presidente Lula, do então presidente Lula, fez ali, enfim, movimentações muito importantes, passou segurança ao mercado, mesmo não sendo técnico e tudo mais, mas que ele queria novamente repetir essa ideia do perfil político. Minha pergunta, a senhora já escolheu ou qual perfil a senhora pretende para colocar de ministro da Economia ou da Fazenda, enfim, não sei como é que a senhora montaria seu governo?
Não, ainda não escolhi, Débora, mas quero dizer que a condição primeira é que seja técnico, competente, mas que tenha capacidade de diálogo e deixe as portas abertas para a política. Não se você é um ministro de Estado, você tem que saber dialogar com a política, a boa política, não a má política, não aquela velha política do centrão. Essas são as duas condições: ser técnico, competente e saber dialogar com a política. E se você me permitir, vou repetir o que eu já disse logo numa das primeiras coletivas. A primeira anúncio que fiz é que nós teremos paritário entre homens e mulheres. Metade homens e metade mulheres. É qualquer mulher? Não. Mas nós temos mulheres e temos aos montes, mulheres competentes, com capacidade de assumir ministérios. Então, se forem 16 ministérios, serão 8 homens e 8 mulheres. Se forem 20 ministérios, 10 homens e 10 mulheres. E queremos abrir espaço também para que negros estejam fazendo dentro dos ministérios, fazendo política, nos ajudando a governar. É preciso que a política tenha na sua fotografia a cara do povo brasileiro. O povo brasileiro é plural. O povo brasileiro é feito de homens e mulheres. O povo brasileiro tem todas as cores, todas as religiões, e elas precisam se fazer representadas no Poder Executivo. Certo. E eu queria saber também uma escolha que ainda não foi anunciada em relação ao seu ou sua vice, pré-candidato a vice contigo na chapa, né? A informação que a gente tem é que o PSDB vai fazer a indicação desse nome para a senhora. Em que pé que está isso, vamos dizer assim? Essa vai ser uma decisão do PSDB, né? Nós estamos aguardando essa decisão, mas eu tenho muita tranquilidade. Primeiro que o PSDB nasceu do coração do MDB, né? Lá atrás, muitos desses homens públicos e mulheres públicas saíram do MDB. O PSDB tem excelentes quadros. E eu sei que vai trazer um nome que se some à chapa, porque como nós, quer ganhar a eleição. Eu hoje não represento mais, não sou mais pré-candidata do MDB. Eu sou a pré-candidata do MDB, do PSDB e do Cidadania. E aqui eu quero fazer uma referência especial à cidadania em nome do presidente Roberto Freire, que é um dos mais entusiastas, porque viveu no passado e sabe a importância que a democracia tem para o Brasil e o quanto uma candidatura de centro pode unir o Brasil. A nossa grande missão, Débora, é o passo número 1. Sem ele nós não avançamos. É acabar com a polarização para fazer o Brasil voltar a crescer. Se nós continuarmos com essa polarização, esse discurso de ódio, criando crises artificiais para tampar o sol com a peneira e a gente não discutir os verdadeiros problemas do Brasil, nós ficaremos mais 4 anos patinando, mais 4 anos vendo essa miserabilidade no Brasil. Então nós somos uma candidatura que representa essa pacificação no sentido de unir o Brasil. É reconstruir o Brasil em outras bases. As bases da estabilidade, da união, da paz social e da paz política. A estabilidade baseada no espírito cristão. Nós somos um povo cristão. Nós precisamos colocar na rua aquilo que aprendemos dentro das nossas igrejas, que é a solidariedade, a fraternidade, o amor ao próximo e o amor ao diferente. Não tenho problema de conviver com a esquerda, embora eu não seja de esquerda. Nós temos que saber lidar com isso e, através do diálogo, avançar, através do debate, conseguir unir. Unir os diferentes é um desafio, mas é possível. Eu quero nessa caminhada, na minha pré-candidatura, Débora, ter esse papel também. O papel de poder colocar o equilíbrio nas coisas, trazer os dois polos para a racionalidade. Vamos unir o Brasil. Vamos unir os nossos filhos, vamos unir quem pensa diferente, vamos pacificar e com isso dar paz, garantir a paz no coração das nossas mães e das nossas mulheres. É isso. As nossas mulheres, especialmente nós, porque somos sensíveis, as nossas mulheres precisam de paz no coração para educar os seus filhos, para cuidar também dos seus companheiros, como seus companheiros precisam dessa mesma paz para cuidar de nós, mulheres, porque é isso que é um casamento e é uma parceria. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o Brasil tem condições de se reencontrar com a sua história. E é possível fazer isso num curto espaço de tempo. Basta nós darmos exemplo. A presidência da República não é lugar de grosseria. A presidência da República não é lugar de radicalismos. A presidência da República é lugar de homem e uma mulher que sabe, que governa para todos, que sabe que ali é mero representante
de todos, homens e mulheres, independente da religião, da cor, da região em que vive, independente do que pensa ou do que faz. Qual a avaliação, senhora? A senhora é constitucionalista, né? É sua especialidade no ramo do direito. E eu queria entender como a senhora avalia a relação hoje do Poder Executivo, da Presidência da República, com o Supremo Tribunal Federal, e num eventual governo seu, como seria essa relação? Bom, os fatos falam por si, né? Estão estampados na manchete. 7 de setembro não foi um episódio qualquer. 7 de setembro nós tivemos diante de uma ameaça de ruptura em que o presidente da República, de forma totalmente desproporcional e irracional e irresponsável, atacou muito fortemente o ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente pode divergir, e é preciso que se haja divergência, a gente pode criticar, a gente pode não concordar com posicionamentos dos outros poderes. E eu aqui faço críticas também ao Supremo Tribunal Federal em relação aos posicionamentos, mas não inflamando a base, inflamando a rua. A gente faz isso através de reuniões, de conversas, de diálogo. Por isso é que a Constituição coloca entre os primeiros artigos, né? Os poderes são independentes, mas são harmônicos entre si. Se você eleva um tom, o outro poder também eleva, e você acaba criando uma situação de instabilidade. Eleita presidente da República, nós vamos restabelecer a harmonia entre os poderes. Com diálogo, com moderação, nós conseguimos avançar, inclusive fazer com que outros repensem seu posicionamento. É assim que se faz política, e a boa política. Eu aprendi política olhando e vendo Ulisses Guimarães erguer a Constituição Cidadã. Eu acompanhei dentro da sala de aula, na época, eu era estudante de Direito, vendo os grandes homens públicos elaborar a Constituição e dizer o seguinte, especialmente no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, né, sem qualquer distinção de natureza, seja de sexo, seja de religião, seja da cor da pele. E são esses preceitos que nós precisamos colocar em prática, e nós só faremos isso com a ajuda de todos. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, harmônicos a serviço das pessoas, a serviço da sociedade, a serviço de quem mais precisa. Mas, eventualmente, pré-candidata, a senhora acha que alguns ministros do Supremo, de certa maneira, invadem a competência de outros poderes, até do Congresso, por exemplo, como, né, a senhora como senadora? A senhora não vê isso de vez em quando? Não, Débora, existe o ativismo do judiciário, aliás, eu já dei muitas palestras sobre isso. A gente só não pode se esquecer, naquela velha história, quem nasceu primeiro, né, o ovo ou a galinha, que o judiciário, ele só age quando provocado. Isso é regra. E isso é a única regra que a gente sabe que é 100% de certeza que o Supremo vai cumprir. Porque ele não sai catando o processo no meio da rua. Não gostei do que foi dito lá na entrevista que foi dada para a Débora, eu vou aqui processar a senadora ou o presidente da República. Isso não existe. Alguém tem que acionar. Então, o que nós temos que fazer através desse equilíbrio é diminuir a judicialização da política. Tudo hoje se leva para o judiciário. E aí também há, nesse aspecto, um equívoco da própria política. Há um excesso de judicialização. Se judicializa porque não gosta do que o presidente fez ou falou, ou o executivo judicializa porque não gosta do que o senador falou. Então, nós temos que voltar a colocar a bola no chão e falar, opa, vamos analisar, vamos quem faz política é a política. Senão nós nos fragilizamos. Somos nós que resolvemos dentro da política os problemas do Brasil. Quando a gente transfere para o Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes erra, nós estamos nos fragilizando. Olha que situação interessante, né? Nós estamos dando vamos dizer assim, a faca, né? Ou o chicote para baterem em nós. Para que isso? Vamos resolver os problemas da política, se resolvem dentro da política, né? Garantindo-se dentro dos valores democráticos, garantindo as regras que estão dentro da Constituição. E aquilo que não conseguimos superar, é óbvio que nós vamos, em casos de inconstitucionalidade, ilegalidade, violação de preceitos, nós vamos acionar o judiciário. Eu acho que o judiciário tem que falar menos fora dos autos e mais nos autos, isso é verdade, mas repito, nós temos o problema de judicialização da política e, consequentemente, de politização da justiça. Desculpa. A politização da justiça, ela vem depois, que é a sua pergunta, e eu concordo com ela. Há sim uma politização da justiça, mas antes disso, nós é que acionamos. Então, vamos fazer o dever de casa. Nós temos a resposta, nós temos a saída, nós temos como diminuir a politização da justiça, judicializando menos a política.
Certo. Agora estamos bem no finzinho. Gostaria que a senhora comentasse. Não sei se a senhora acompanhou, porque eu sei que a agenda é corrida mesmo, mas a fala do ex-presidente Lula durante um evento, contando como é que foi quando o senador Renan Calheiros era ministro da Justiça de Fernando Henrique, então que Lula foi até ele e pediu a liberação dos meninos que fossem soltos, que eram, na verdade, 10 sequestradores do mega empresário Abílio Diniz, né, que foi uma época terrível que a gente viveu no Brasil de grandes sequestros, né? E então ele disse que foi e pediu, né, porque eles estavam fazendo greve de fome, iam entrar numa greve seca, ou seja, sem comer e sem beber água, poderiam morrer, e havia acho que 9 estrangeiros entre o grupo de 10 pessoas. Só que essa fala repercutiu muito mal, né, porque afinal de contas era um político que ele não tinha cargo. Acho que ele não tinha cargo na época, mas ele foi, né, pedir, já era uma liderança, não sei se ele era deputado, mas ele era uma liderança e foi, né, pedir a intervenção para que os meninos fossem soltos. E isso pegou muito mal. Eu queria saber sua avaliação. Pois é, Débora. Eu recebi depois pelo vídeo, pelas redes sociais e com espanto, porque foi uma fala solta, né? Não houve nem provocação. Então não dá nem para comentar o que está fora do contexto. Eu achei até que a imprensa iria contar essa história, porque toda história tem uma narrativa e uma história. Só não é contada pela imprensa quando não tem história. O que eu quero dizer com isso? É que ele tirou do nada e fez esse comentário infeliz dentro da perspectiva. Não dá nem para comentar algo que a gente não compreende. A razão, né? Qual é a razão de ser dito naquele evento esse episódio? Como também do nada soltou que era a favor de se rediscutir a questão do aborto, dando a entender que era a favor do aborto, que o aborto era uma questão que precisava ser colocada na pauta ou alguma coisa nesse sentido. Não dá para comentar o que a gente não entende, né? Eu confesso que, como você e como a imprensa, ontem eu ainda estava num jantar com algumas pessoas e o comentário também foi esse: ó, de onde surgiu isso? E eu até cheguei a essa conclusão. Quando não tem, a história não é contada, o jornalismo não consegue investigar, é porque não tem história. Isso saiu solto. Eu acredito que foi uma fala extremamente infeliz do presidente, mas repito, não sei qual foi a razão dele ter feito naquele momento e naquele local. Certo, acho que ainda dá para a gente fazer mais uma pergunta. Eu já vi entrevistas da senhora falando sobre ser contra a privatização da Petrobras neste momento e da maneira como está sendo discutida. Ok, a senhora é a favor de outras privatizações hoje em dia no Brasil? Sim, eu tenho uma premissa muito básica, eu sempre dizia isso nas minhas salas de aula, porque eu dava aula de direito administrativo, portanto trato dessas questões. Não é uma escolha entre esquerda e direita. A esquerda, Estado máximo, controla tudo, controla a vida da sociedade, ou Estado mínimo, a sociedade entrega tudo para a iniciativa privada, o Estado não tem tanta responsabilidade. Não, o Brasil é muito maior do que isso, do que essa simplicidade, né, do que essa simplificação dos problemas. Eu sou a favor de um Estado necessário. O Estado necessário é aquele que cumpre bem a sua obrigação essencial. O que é essa obrigação essencial? Políticas públicas, serviços públicos essenciais, saúde, educação, segurança pública, habitação, obra de infraestrutura dentro da cidade, garantir asfalto, drenagem, áreas de lazer. Essa é a responsabilidade do Estado. E controlar setores estratégicos, fundamentais, que envolvem, por exemplo, a soberania nacional, como a gente tem as Forças Armadas para nos proteger a nossa fronteira, proteger a Amazônia legal. Fora isso, eu sou a favor de privatização. Então, você faz uma privatização transparente, onde o Estado vai receber valores. O que eu sou contra na privatização, hoje, no passado ela foi necessária, é que você privatiza, recebe bilhões e paga dívida. Agora não. Agora, nós temos condições de privatizar e tudo que for arrecadado, jogar para o social, para a criança, para o adolescente, para o idoso, para aquilo que é necessário fazer, que a gente não fez ainda. No caso da Petrobras é diferente, porque nós estamos falando de matriz energética. Nós estamos falando de algo que, sem isso, impacta a vida das pessoas e pode levar à miséria ainda maior, porque nós estamos falando do combustível, que é utilizado pelos caminhoneiros, pelo transporte público, pelos trabalhadores para ir trabalhar. É um combustível que, se ele sobe tudo, sobe o frete.
sobe o arroz com feijão, sobra a roupa que nós estamos usando, sobe tudo, sobre a própria energia elétrica. Então, o setor energético precisa ser cuidado com atenção. Se está ruim com a Petrobras, que é estatal, e que o presidente da República tem poder de escolher um presidente competente, equilibrado, que tenha capacidade de diálogo e de falar, vamos ter um lucro menor e vamos investir, por exemplo, em energia renovável, que esta é o grande problema e a grande questão da Petrobras, está nos devendo um plano nacional de energia renovável para a gente saindo do combustível fóssil, que é poluente, e indo até numa fase de transição para o gás que sai do pré-sal e depois buscar outras fontes de energia. Nós temos hoje avanço na biomassa, na eólica, na solar, a Petrobras resolveu, inclusive, abrir mão disso. Se já está ruim na mão do Estado, imagine na mão da iniciativa privada, em que você não tem nenhuma forma de controlar de fora, porque eu sou contra a ingerência dentro da Petrobras, porque ela é uma estatal, uma sociedade de economia mista. Então, tem condições de se manter com o Estado a Petrobras e tem condições de baixar o preço do combustível. O problema é que estão fazendo errado. Estão fazendo pelo caminho errado, pelo caminho mais fácil para ganhar manchetes nos jornais. Não deu certo essa votação, nós sabíamos que não estava certo, e a nova medida que vem, agora provavelmente pode ainda criar uma cortina de fumaça, achando que vai resolver, quando na realidade não vai resolver o problema. O problema se resolve de outra forma, tem solução imediata para se resolver até o final do ano, até o momento que essa guerra possa criar uma situação de menos instabilidade, e os produtores de petróleo no mundo, os países árabes, etc., possam aumentar a sua produção para que o preço do barril baixe. Qual é a solução? Sem precisar de ingerência. Você isenta PIS/COFINS, como foi feito do diesel, mas também do álcool da gasolina, sem exigir dos estados, que é uma outra situação, né? Os estados automaticamente fariam na sua devida proporção. Utiliza-se parte desses dividendos para garantir que baixe o preço, especialmente do diesel e do gás de cozinha, e também Mas como um subsídio? Do dividendo. Desculpa. Como um subsídio mesmo? Você temporariamente até o final do ano você tem uma crise, nós estamos em guerra, nós estamos em calamidade pública. É impossível o Brasil garantir, baixar a inflação e garantir que a classe média, que hoje está se endividando com cartão de crédito, não porque foi para o Nordeste e dividiu em 10 vezes a sua viagem, né, a sua prestação, mas ela está se endividando no supermercado, dividindo no supermercado, porque está faltando salário no final do mês para a classe média. Certo, mas eu te interrompi. A gasolina não pode bater a casa dos 7, não pode em alguns estados chegar a quase 8, não é possível. Então você tem que criar um mecanismo. O mecanismo é esse: baixa os impostos federais, PIS/COFINS para tudo, isso dá algo em torno de 70 centavos a menos no litro, que dá 11% de alíquota, mais ou menos, e você pega os subsídios, pega os dividendos e de alguma forma subsidia, e se ainda faltar, você cria um crédito extraordinário até o final do ano, um razoável, em que você compense para esse litro do combustível baixar. Isso garantiria rapidamente um controle da inflação, baixos preços do combustível e baixos preços nas gôndolas dos supermercados. Certo. A minha última pergunta, e depois a senhora tem 3 minutinhos para falar diretamente com o espectador, mas a minha última pergunta é a seguinte, que eu coloquei para a senhora avaliar uma fala do ex-presidente Lula, e agora eu gostaria que a senhora avaliasse em relação ao presidente Jair Bolsonaro, essa estratégia de campanha. Ele ainda não anunciou quem é o vice, né? A preferência dele, a gente sabe, é o general Braga Neto, ministro, mas o Centrão está tentando convencê-lo a indicar a ministra, que agora descompatibilizou, mas Tereza Cristina, porque para tentar ganhar, ampliar ali, somar, atrair o voto feminino. Qual a sua opinião sobre esse tipo de estratégia? Débora, eu acho que eu não tenho que fazer política. Eu sou pré-candidata à presidência da República, pensando nos adversários, o que eles estão fazendo. Eu tenho convicção que a nossa candidatura ela vai crescer, né? Eu sou a única pré-candidata mulher de um grande partido, respeitando as outras 2 pré-candidatas, e parabéns pela coragem das 2, não é fácil, eu sei disso, e tenho condições de crescer porque sou menos conhecida, mas tenho menos rejeição. Nós temos uma proposta firme para o Brasil, né? Eu sei onde quero chegar e eu sei o Brasil que eu não quero ver mais. Então, diante desse quadro, o eleitor vai escolher pelo candidato.
né, quem é o candidato à presidência da República. A mulher não vai escolher um candidato à presidência da República porque escolheu uma vice-mulher com esse objetivo, um objetivo eleitoral. Sem nenhum demérito, ao contrário, a minha amiga Tereza Cristina, nós somos do mesmo estado, eu fui vice-governadora, ela era secretária de comércio, tenho o maior carinho por ela. Não é o nome dela, só foi citado, poderia ser outra mulher. Então eu tenho absoluta tranquilidade, né, de dizer apenas uma coisa: nós mulheres queremos ser protagonistas da nossa própria história. Nós não queremos mais andar atrás, nós queremos andar ao lado dos homens. Nós não queremos nenhum privilégio. Nós só queremos os mesmos direitos, nós queremos contribuir, nós queremos estar ao lado, seja no ambiente familiar, ajudando os nossos companheiros no orçamento de casa, trabalhando fora e colocando dinheiro dentro de casa, seja na política. A política só vai ser, o Brasil só vai ser outro, quando a política olhar pelo lado masculino o que vocês acham que é melhor para o Brasil e olhar para uma mãe, para uma mulher política e dizer o seguinte também: o que vocês acham que é melhor para o Brasil? Essa convergência, né, esse somatório que vai fazer com que as mulheres possam, as mulheres não, mas que o país possa dar, eu diria, cidadania, né, garantir felicidade para os seus filhos. Então, eu deixo para os meus adversários escolherem os seus vices. Certo, então agora eu vou conceder mais 3 minutinhos para a senhora falar com o telespectador, senadora. Eu só tenho a agradecer, Débora, a oportunidade que o Grupo SBT News me oferece de me apresentar ao Brasil e dizer por que eu sou pré-candidata e depois candidata à presidência da República. E eu digo com muita tranquilidade que a resposta está em cada esquina de cada cidade do Brasil. Está nas barracas de lona, abrigando famílias em praças públicas, no ronco dos estômagos das nossas crianças e nos 33 milhões de brasileiros passando fome, num retrocesso de índices sociais que nós só vimos na década de 90, portanto, há 30 anos atrás. Está nas mãos que eram antes calejadas pelo trabalho, que hoje elas estão estendidas em forma de súplica dos nossos trabalhadores que pedem uma oportunidade de emprego. Está no bolso esvaziado da classe média, na falta de remédio no posto, na velhice desassistida. E porque sei, Débora, que não será com radicalismo da esquerda ou da direita, não será voltando ao passado que não deu certo, e menos ainda permanecendo no presente de um presidente ou de um governo insensível, que nós vamos resolver os problemas do Brasil. Porque eu sei, sou pré-candidata, porque eu sei que essa polarização não serve para o Brasil. E menos ainda vai resolver o problema da vida das pessoas. A polarização está criando esse problema, enquanto rivalizam, criando crises, mesmo artificiais, dominando às vezes até as próprias manchetes nos jornais, né? É o Brasil que está sangrando, é o Brasil que está sofrendo, é o Brasil que está chorando, é o Brasil que está passando fome, é o Brasil que não vê, né, a solução definitiva para os seus problemas. Por fim, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Eu sou candidata porque eu sou brasileira, eu amo o meu Brasil, eu tive o privilégio de nascer num lar que pôde me oferecer tudo, e isso foi obra do acaso. Eu virei prefeita, sou advogada e sou senadora da República, fruto do acaso. Eu nasci num berço que me permitiu ter uma educação de qualidade. Não pode ser uma loteria na vida do brasileiro padecer da fome ou ter privilégios simplesmente pelo CEP, pelo local que nasceu, pela família que tem. Então, eu sou candidata porque, como brasileira, eu amo meu país, e como mãe, eu sinto e não aceito a dor de todas as mães brasileiras. E, como política, eu resolvi, depois da CPI, que eu tinha que transformar toda a minha indignação em ação concreta. Então, assim, eu não só sonho, como eu vou trabalhar todos os dias da minha vida para que no Brasil a gente possa ter estampado em todas as manchetes, de todos os jornais, com uma combinação de todos vocês, né? Vamos combinar, dizer a mesma coisa, porque é a realidade. No Brasil, nenhuma criança passa fome. Muito obrigada. Nós conversamos com a senadora da República, pré-candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet. Muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho na sua jornada e muito obrigada a você que esteve com a gente nesse papo. Eu te aguardo na próxima edição do programa Perspectivas. Até mais.